Vou ver se acelero rapidamente. Do ponto de vista social, nós dissemos aqui que do ponto de vista social temos uma situação de risco de falência em consequência da estrutura social de alto risco. O que é isso da estrutura social de alto risco? Por que a temos e por que isso é problema? A nossa estrutura social, mais ou menos, está estruturada da seguinte forma, de acordo com os dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nós temos no nosso país cerca de 5% de cidadãos muito ricos. E depois temos 20 a 25, máximo 30% dos 3 segmentos de classe média. A classe média é subdividida em 3 segmentos e cerca de 20% da população é da classe média. Que segmentos são esses? Temos a classe média alta. A média alta são aqueles que, no conjunto dos rendimentos da família, marido e mulher, conseguem ter rendimentos em que têm casa própria, conseguem ter 1 ou 2 carros funcionais, têm um saláriozinho que dá para aguentar a vida até o fim do mês, e chegar no fim do mês ainda dá para aguentar uns 50 mil kwanzas, na verdade de poupança. Essa é média alta. Temos a classe média, em que os rendimentos conjuntos da família permitem ir pagando a casa, tem um carrinho para toda a família, tem recursos para viver todo mês, mas quando chegam no mês o dinheiro todo acabou. Não conseguem fazer poupança nenhuma. E temos o segmento da classe média baixa, que são aqueles em que os rendimentos conjuntos não dá para comprar casa, estão a pagar renda. Tem mais ou menos ali um teco-tecozinho, um starlet. Mas tem carro, mas é um starletzinho. De vez em quando avaria e é preciso pedir vizinho emprestado dinheiro para reparar. O dinheiro que recebem não aguenta um mês. Chegar lá para dia 20, já é preciso fazer vale na loja. É preciso o vizinho, o colega emprestar. Quando começa o outro mês, primeiro ainda é pagar as contas. Essa é classe média baixa. Isso soma mais ou menos 20, 25, 30% ao máximo. O resto tudo são pobres, muito pobres. Muito pobres mesmo. E com outro problema, é que estes tais muito pobres não têm noção de que são pobres e que está errado. E este é um grande dilema para o nosso país. Porque os nossos pobres, se são os pobres rurais nas aldeias, a vida foi sempre assim. Os avós já foi assim, os tios foi assim, os vizinhos é assim, de manhã ir à lavra, voltar com a lenha na cabeça, umas lombas no saco, cozinhar e tal. Dia seguinte é a mesma coisa, vida. Vem geração, sai geração, é a mesma coisa. Acham que é normal, sempre foi assim. Não tem noção que aquilo é pobreza e que está errado. E que aquilo é consequência da discriminação colonial no princípio e depois da discriminação do atual governo. Não sabem. E depois, como nós somos cristãos, vão na igreja e ouvem: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Está bem? Então, quando vamos na igreja, quando vamos nas nossas igrejas, ao lermos, alô? Quando vamos nas nossas igrejas, ao lermos a nossa Bíblia, é assim que está: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então ficamos só pobres. E o dilema é que o pobre não tem consciência de que é pobre. Aí nos nossos bairros em Luanda, as crianças quando vão com os bidões na cabeça, acham aquilo alegre, é passeio. Estão normais, acham normal ir buscar água com os bidões em plena cidade da capital. Não é verdade? Pronto. E temos o problema de que o pobre não tem noção de que é pobre, não tem noção de que isto é culpa do governante, e o governante não entende que aquilo é um risco ter tanta pobreza. O governante que é rico, a noção dele é da vida dele. Julga ou toma as decisões em função da sua condição pessoal de vida.
não percebe, o rico não percebe que termos essa pobreza excessiva, estamos a criar condições para convulsões, para cataclismos. E nós não queremos mais isso no nosso país, já tivemos muitos problemas. Mas também o pobre não tem noção que é pobre. Se você for a ver nos bairros mais pobres de Luanda, a primeira coisa que você vê é a bandeira do regime no poder. Qual é a mensagem que o pobre está a transmitir ao governante? O pobre está a transmitir ao governante que está tranquilo, está bem viver assim pobre. Porque depois na hora, esse pobre vota no governante gatuno, não é verdade? E o governante gatuno acha que está correto. O pobre deve ficar mesmo naquela condição. Nós ouvimos o nosso presidente da República dizer que ele não tem nada culpa, já encontrou a pobreza há muito tempo, não tem nada a ver com isso. Quando a responsabilidade devia ser, sim senhor, herdamos a pobreza do colonialismo, o nosso papel é fazer um esforço e dedicar todos os recursos do Estado para transformar a sociedade e deixar de haver esse pobre. O que é que devia ser a estrutura social desejável ou adequada? Não vamos pensar só talvez assim estruturas sociais como da Noruega, da Dinamarca. Aquilo é um sonho para nós, embora devemos continuar a sonhar. Mas pelo menos uma estrutura social que não é de risco devia então ter uns 10% de muito ricos, porque as sociedades também precisam dos ricos, desde que essa riqueza seja adquirida honestamente com trabalho e com criatividade. Precisaríamos de ter ali 70% dos 3 segmentos da classe média. 70% a 80% dos 3 segmentos da classe média. E então podíamos ter ainda alguns 10% de pessoas desenrascadas, não muito pobres, também não é bom, desenrascadas, não é verdade? Que pelo menos conseguem ter alimentação, conseguem meter as crianças na escola do Estado e conseguem ir para hospitais saudáveis, pelo menos. Não conseguem sonhar ter bicicleta, talvez isso é um sonho, não conseguem construir casa com muitas condições, mas pelo menos tem comida todos os dias, a criança vai para a escola e tem a saúde razoável. Assim poderíamos ter uma estrutura social que sustenta a sociedade, porque a classe média é que tem que se transformar num esteio. A classe média, se for a maioria da população, não permite os ricos terem excessiva arrogância, não permitem os pobres ficarem desesperados, porque esses pobres almejam rapidamente também ascender a classe média. Quais são as características da nossa estrutura social? Algumas características. Nós temos uma educação deficiente, tanto no que concerne à universalidade do acesso, sobretudo ao nível do ensino de base, como a própria fraca qualidade do ensino geral e deficiente dignificação da classe docente de todos os níveis e subsistemas do sistema de ensino. E não é por acaso que nós temos isso. Não preocupa os governantes que os filhos deles não estudam aqui? Quem vão para essas escolas somos nós? Então, vão se preocupar por quê? Os filhos vão com as bolsas dos petróleos, da Sonangol, etc, etc, para outros países. E quando vêm com qualidade de ensino mais alta, e isso justifica eles terem os melhores empregos e nós termos os piores. Portanto, é uma estratégia essa coisa da qualidade do ensino deficiente. Não é por acaso. E o mesmo se passa no sistema de ensino. Aqui mesmo vocês não vão ver o administrador está a ir aí no hospital público, vão nas clínicas. É verdade que isso dá um negócio ao meu parente, o Dr. Celso. Mas, e o cidadão comum? O cidadão comum como é que fica? Temos inexistência de uma política para o fomento de emprego, particularmente para os jovens. A nossa estrutura social, ou por outros lados, a nossa pirâmide etária determina que a juventude é a maioria deste país. Se não tivermos políticas direcionadas para a maioria do país, então como é que vamos construir o país? Se são a maioria, as idades entre 25 a 30 anos é a maioria da população.
Porque a nossa pirâmide etária é assim, alargada na base e é mais ou menos uma espécie de triângulo. Como é que vamos viabilizar o país se não tivermos, tanto ao nível da educação, como ao nível da formação técnico-profissional, como ao nível do fomento do emprego, como ao nível da habitação, se não tivermos políticas ajustadas e coerentes? Eu sou dos que consideram que nós temos um governo, ou o nosso Estado, temos políticas habitacionais incoerentes e desajustadas para a realidade nacional. E explico porquê. O problema da habitação é um problema real no meio urbano. É um problema real, particularmente para a juventude, a camada da juventude. Mas um Estado responsável não pode fazer como estão a fazer em Luanda, em que construíram a centralidade de Quilamba-Quiache, e há 2 anos que aquilo existe, mas está vazia a cidade. Com milhares de apartamentos, mas todos os prédios vazios. Por quê? Porque o governo decidiu fazer negócio com os edifícios para vender a 200, 300 mil dólares, 150 mil dólares. Quem é o cidadão comum que vai poder fazer isso? O papel do Estado para os jovens devia ser vender esses apartamentos a 15 mil, 20 mil, pagos em 20 e 30 anos, para que a pessoa a cada mês mete lá 50 dólares e a casa dele. Este aqui é o papel do Estado. O segmento de classe média, esse segmento para os empresários é que devem construir edifícios para vender ao segmento da classe média alta. O Estado deve ir para o domínio social, e é por isso que temos a cidade de Quilamba-Quiache vazia, mas a 3 km da cidade de Quilamba-Quiache há cidadãos angolanos a viverem em tendas, porque foram corridos das suas casotas pelo próprio governo e eles meteram nas tendas ao lado da cidade vazia. E me admira chefes de Estado internacionais, externos, várias entidades, mesmo personalidades angolanas, quando chegam a primeira coisa é visitar Quilamba-Quiache, virou teatro. E depois ainda por cima não perguntam, mas estão a nos fazer visitar isso, está vazio, onde estão as pessoas? Saem de lá e dizem, não, o governo trabalhou, mas trabalhou para quem se está vazio? O governo não é trabalhar para o cidadão. Se não é para o cidadão, vale o quê? De que vale termos uma cidade bonita, mas vazia? Não tem valor nenhum. Ainda por cima, estão a nos introduzir a cultura da mendicidade. Estão a nos introduzir a cultura da mendicidade recíproca. O governante, que devia ter como responsabilidade a prestação de serviço à sociedade, porque eles só são nossos gestores do nosso dinheiro. Mas quando o governo entrega uma escola, diz que o ministro da Saúde, da Educação, ofereceu uma escola à população da comuna de X. Ofereceu de onde? Do dinheiro dele ou do nosso dinheiro? Como é que você quer me oferecer uma coisa a mim que é do meu dinheiro? E não é do teu dinheiro, é do meu dinheiro e vai dizer que me ofereces. E depois estão a nos obrigar também nós, que as coisas estão a ser construídas e dadas com o nosso dinheiro, a dizermos toda hora muito obrigado, a agradecer. É a cultura da mendicidade. Os governantes pensam que estão a fazer favores ao cidadão e o cidadão pensa que tem que agradecer o que é seu. Quando o cidadão consciente devia ser exigente. Quando o governante vem inaugurar a casa, o cidadão diz até que enfim, atrasaram muito, falta, essa escola é pequena, mais outra. O cidadão tem que ser exigente. Trouxe esta ambulância, sim senhor, mas dentro do hospital não há medicamento, vai buscar. Tens o dinheiro, traz para aqui. O cidadão tem que ser reivindicativo, porque é nosso, é do nosso dinheiro, não sai do bolso dos governantes. Estão a nos introduzir nas cabeças a cultura da mendicidade, para corromper o nosso sentido de voto e alienar as nossas consciências. O chefe de Estado vai para o Mochico, carrega motorizadas, bicicletas e tudo, do nosso dinheiro, dá os sobas têm que agradecer. Deviam lhe perguntar só hoje por quê. O ano passado não vieste trazer isso. Tens que entregar todo o tempo e a toda a gente. Portanto, este é mais ou menos o quadro do diagnóstico da nossa vivência social.
Já que me disseram que tinha que fazer diagnóstico, não deixei de pôr pelo menos um parágrafo para o domínio da nossa política externa, um parágrafo para as nossas políticas de defesa e um parágrafo para o contexto de ordem pública e segurança. Do ponto de vista de defesa, entendo que o vigente programa de reedificação das Forças Armadas angolanas deve ser concluído eficazmente, dando maior ênfase ao melhoramento das condições de vida e de trabalho dos militares. Estamos em paz, precisamos continuamente de cuidar da nossa defesa, das nossas Forças Armadas. Mas que o governo não se preocupe muito em comprar submarinos, mais tanques. Não, tenham condições de vida aceitáveis aos militares, bom salário. Na verdade, formação adequada. O homem é isso que mais interessa nas circunstâncias presentes. Também, no domínio da ordem pública, urge reformular a filosofia e postura quanto ao papel do agente da ordem nas comunidades e melhorar a qualidade da sua relação. Temos que chegar num ponto em que, suponhamos, se eu for ao banco, levantei lá 100 mil kwanzas, tenho medo de ir a casa, chamo o polícia e digo: eu sou polícia. Eu levantei 100 mil, tenho medo de ir a casa e o polícia me acompanha para me proteger até em casa. Esse é que é o papel do cidadão. Mas hoje nós temos medo. Se eu disser ao polícia que tenho 100 mil kwanzas, o próprio polícia ainda vira-se contra mim. Portanto, é preciso transformar, alterar, mas alterar isso pressupõe não só melhor salário para os próprios agentes de ordem, melhor formação, melhor consciencialização, mas sobretudo porque ao nível dos valores e princípios que fomentam a nossa sociedade, tem que ser valores positivos, para que cada um cumpra com o seu papel na sociedade. No domínio da política externa, também precisamos de reformas, porque o modelo atual, baseado na chantagem, no aliciamento das entidades estrangeiras e intervencionismo militar, deve ser alterado por uma postura pacífica e que preserve os recursos financeiros angolanos para serem aplicados para o bem do cidadão angolano. Nós temos que acabar com essa nossa arrogância de dizer que somos uma superpotência. Não tem valor nenhum pensarmos que somos um país forte com cidadãos pobres. Só podemos ter um país forte com cidadãos fortes. E é por isso que eu não concordo que enquanto temos bairros e aldeias e vilas e muita coisa sem asfalto, nós pegamos o nosso dinheiro e fomos asfaltar a cidade de Bissau. Está errado. Para mostrarmos lá que temos dinheiro. Eu não concordo que enquanto nós temos aqui ex-militares que ainda não têm acesso à Caixa de Segurança Social, mutilados de guerra, que andam ali a pulular abandonados, nós estivemos até aqui a pouco a pagar os militares da Guiné-Bissau. Não está correto. É por isso que eu chamo que é um governo antipatriótico. Pensa primeiro no espetáculo antes de pensar nos seus próprios cidadãos. Não está correto. E sinto que aqui o meu parceiro já está preocupado pelo tempo, mas só para conclusão, procurei de forma breve traçar um retrato o mais fiel e objetivo possível do contexto que o nosso país vive hoje. Mas também correspondendo ao sonho de muitos angolanos de termos um país e uma vivência justos e equilibrada. É meu entendimento que todos os processos humanos encerram no seu âmago características positivas e negativas. A sabedoria, o bom senso e a maturidade recomendam aos atores fundamentais de cada sociedade a plena assunção de uma postura introspectiva, serena e honesta e que conduza à correção dos fatores negativos e assim vencer os desafios de cada tempo e para nós, o nosso próprio tempo. A vida das nações, tal como a vida humana, é feita de picos e vales, ou seja, de altos e baixos. A pessoa sensata
vive no pico ou no momento de sucesso com modéstia e ponderação e não se deixa envaidecer pela euforia fugaz do grande momento. Mas também um sensato vive nos vales, ou seja, nos momentos baixos, com determinação, sem se deixar sussurrar pelo desespero na hora difícil da vida. Permitam-me, com todo o respeito que vos devo, meus compatriotas, gentes bengalenses, particularmente os jovens, a ousadia de partilhar convosco o meu sonho, aliás, o nosso sonho coletivo. Nós, angolanos, povo trabalhador, digno e orgulhoso, não podemos ambicionar menos do que um país verdadeiramente democrático, baseado no primeiro da lei, com boa e honesta governação, dedicado com justeza à realização plena dos seus filhos e filhas. Uma Angola respeitada no contexto das nações, não pela sua força bélica ou pelo luzir dos seus diamantes e os seus barris de crude. Queremos e podemos ter um país e uma sociedade respeitados pelo padrão de qualidade de vida dos seus cidadãos. Podemos ou não, queremos ou não, sonharmos sermos um dia a Noruega ou a Dinamarca de África. Esta é a minha ambição por Angola e tenho fé que todos juntos podemos. Não podemos aceitar que fique consagrada a teoria que anda pelo mundo, segundo a qual os angolanos têm uma capacidade ilimitada de aceitação da mediocridade. Eu não aceito. Muito obrigado.